E hoje, então, eu vou mediar, tá, esse encontro, e o tema de hoje é sobre o poder que emana do feminino. Nós temos, então, 3 convidados especiais que têm muito a nos dizer sobre essa temática, que é a Maria Carolina Scioli, a Juliana Lang Lima e o Rafael Werner. Para quem ainda não conhece, as terças psi é uma atividade que acontece geralmente no final, na última terça de cada mês, sempre às 20 horas. É um evento gratuito, aberto ao público, e oferecemos também certificado de horas complementares para quem precisa. É organizado pelo Núcleo de Intercâmbio, coordenado pela Raquel Moreira Garcia, que é psicanalista e sócia fundadora aqui da instituição, e pelas psicanalistas em formação, Alana Rotini, Ana Carla Risson, Bruna Welber, Larissa Roja e Lilian Borges. A gente também tem assessoria de comunicação do Carlos Tiburski. Então, só para situar o pessoal, nosso encontro vai durar em torno de 1h30, 2 horas, a gente vai vendo como é que vai ser, tá? Cada convidado vai falar aproximadamente 20 minutos, depois a gente vai abrir para os questionamentos. Vocês já podem ficar à vontade para ir perguntando conforme o pessoal vai falando. A gente está estreando aqui com o Google Meet, então a gente pode seguir o formato como costuma ser, escrevendo pelo chat as perguntas, ou vocês podem acenar, que eu vou tentar organizar por ordem para contemplar todos na medida do possível. Então vocês daí podem perguntar tanto através, né, do vídeo, áudio, então fiquem bem à vontade. Então eu vou apresentar a primeira convidada aqui para vocês, que é a Juliana Lang Lima. Ela é psicanalista, membro pleno do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre. Ela é membro do Instituto da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, organizadora e autora dos livros Édipo, de 2018, e Analista Grávida, de 2020, e é coordenadora do grupo de estudos Feminino, um Tabu. Então, passo a palavra para ti, Juliana. Boa noite, então, a todos e a todas. Primeiramente, queria agradecer, né, o convite, fiquei muito satisfeita e principalmente com o título dessa atividade, assim, acho que ela já começa nos propondo algo, né, quando fala da potência do feminino, já é um convite que é um presente, assim, porque poder falar disso desde esse viés me agrada muito e fiquei pensando, assim, que, bom, acho que é um fato pacífico que feminino e mulher não são a mesma coisa, né, desde o viés cultural, da psicanálise, enfim, mas eu gostaria de me ater um pouco hoje ao feminino na mulher, especificamente, né, porque a gente tinha que fazer um recorte, então eu escolhi ir por aí, assim, trazer algumas questões que a gente vem debatendo no nosso grupo de estudos, né, que a Anice falou, então eu estou coordenando um grupo desde março que tem uma pergunta também no título, né, feminino, um tabu, mas na verdade é uma pergunta meio retórica, porque a gente acredita que sim, né, que o feminino ainda siga sendo um tabu, desde sempre e talvez por muito tempo, assim, a gente leve algumas gerações aí para desconstruir isso. E tem um livro, inclusive, que chama As Mulheres de Freud, que é um livro em que, na introdução, eles vão falar, né, os autores, que quando vai se falar de Freud com relação ao feminino e a relação dele com as mulheres, é como se ele tivesse sentado no banco dos réus. E aí a gente se coloca ou a defendê-lo ou a atacá-lo, né? Porque tem algumas proposições bastante polêmicas na obra, então fica como que polarizado. E eu acho que de polarização a gente entende muito no momento, né? Porque estamos vivendo aí há algum tempo essas polarizações que acho que não nos ajudam a pensar, na verdade fica muito no viés de ou isso ou aquilo, e talvez o que nos interesse mais é poder pensar isso e aquilo e tantas outras coisas, né? Mas, enfim, pensando em fazer primeiramente um pequeno percorrido, assim, o Freud usa uma expressão em algum momento falando a respeito do continente negro, né? Então, do feminino como continente negro, associando a algo de enigmático. Na época, o continente negro, isso se referia à África também, né? Era um livro que surgiu na época de uma expedição de alguns cientistas que foram até a África, e era o continente mais recentemente, menos explorado até então ele faz uma espécie de comparação territorial, inclusive, né, nesse momento, mas que eu acho que demonstra, assim, uma mescla de fascínio e desconhecimento, né, tanto que ele também vai dizer em algum momento
que sobre a sexualidade feminina seria melhor perguntar para os poetas ou para as próprias mulheres, né? E que muitas das constatações a que ele vai chegando, especialmente a questão da importância da fase pré-edípica da menina naqueles textos finais lá, né, das conferências de 31, 33, tem a ver com a análise das analistas mulheres que começaram a levar esses conteúdos para suas análises, e isso fez interrogar a própria teoria, né? Então fez ele não lançar coisas novas, mas talvez prestar mais atenção a algo que já estava ali, né? Ele diz que isso não era uma novidade, a importância dessa fase pré-edípica, mas que talvez a duração dela, ele se dá conta que era maior do que imaginado inicialmente, e a importância também, né? Isso na identidade, na sexualidade feminina. E então tem uma histórica discussão, eu acho que a Maria Carolina vai falar mais, pelo que a gente conversou, assim, sobre a questão do feminismo, né, e da psicanálise, mas as feministas têm algumas questões importantes, né, com a psicanálise freudiana, e a Maria Rita Kell, no pós-fácil daquele livro da Editora Autêntica, que é uma tradução muito boa, né, Amor, Feminilidade e Sexualidade, ela vai dizer que, obviamente, Freud e Breuer não foram feministas, a gente não poderia taxá-los assim, seria um excesso, seria um abuso de licença poética, vamos dizer assim, mas que, à sua maneira, eles contribuíram, sim, para o movimento feminista, na medida em que eles se propuseram a escutar as histéricas e a dar voz àquilo que vinha pelo corpo, né, aquilo que vinha também denunciar uma repressão sexual de uma época e que as histéricas, então, estavam denunciando, né? E revisitando um pouco, então, essa questão, assim, das histéricas, a gente pode encontrar alguns momentos, por exemplo, no caso da Ana O, que o Breuer vai dizer que um dos fatores que pode ter colaborado para a sintomatologia dela foi o fato de que depois dela terminar a parte formal dos estudos, ela entrou numa espécie de tédio, porque ela não tinha mais, assim, muito para onde ir, né? Ela estava sem perspectiva, não tinha como seguir estudando, não tinha naquele momento muito o que fazer em termos de trabalho, então ela ficava muito em casa, e que isso possa ter contribuído também para o quadro dela, né? Eu acho que isso é muito interessante se a gente pensar para a época em que se tratava, assim, poder ter essa leitura, né? Depois, no caso Elizabeth, o Freud vai dizer o quanto ela era uma mulher que tinha um pouco de aversão ao casamento, né? O quanto ela não se encaixava nesses padrões da época e que isso também era um fator de sofrimento dela, embora depois ela acabe casando, tendo filhos, enfim, o apaixonamento lá pelo cunhado, mas ela era uma mulher muito ousada e muito desafiadora, né? Que o pai se referia a ela assim, e Freud confirma essa opinião, tratando isso até, inclusive, como uma qualidade dela, não como um defeito, né? Não como algo que ela não se encaixava, então isso era patológico. Acho que alguns outros casos interessantes também, assim, que é importante referir, em 1910, a primeira mulher que se postulou à formação psicanalítica no Instituto de Viena, teve uma votação para saber se ela seria passível de entrar, então, lá, né, se seria aceita, pelo fato de ser mulher, não pelo seu currículo, enfim, e Freud, então, se manifesta amplamente favorável, tiveram alguns votos contra, né, mas ela entrou. Mas, enfim, a gente sabe que a entrada das mulheres na psicanálise iniciou muito como ouvintes, né, elas participavam muitas vezes porque os maridos eram psicanalistas, estavam lá no círculo, então elas estavam meio de curiosas, assim. E depois, na década de 20, então, 1920 em diante, como analistas de crianças, né? Melanie Klein, toda a escola inglesa, mas muito por aí, assim, como algo, e depois a própria Ana Freud, enfim, né? Mas como um campo que tinha um pouco da questão da educação, então tinha também alguma coisa a ver com o materno, né? Era um campo mais aberto, mais possível de ser ocupado naquele momento. Também acho interessante que no caso Dora, que Freud vai dizer que ele faz naquela introdução, né, quando ele vai falar a respeito de publicar ou não um caso e todas as questões éticas que envolvem, enfim, ele diz que, de alguma forma, as pessoas que lerem aquele caso podem ficar intrigadas com a linguagem que é utilizada, porque ela tinha 18 anos, né, era uma jovem, e que ele falou realmente daquela forma com ela, ou seja, usando palavras que se referiam à sexualidade,
né, ou seja, ele trazendo essa questão, assim, de que, bom, ela ser uma jovem de 18 anos, ela estava sentindo e vivendo também aquilo e não precisava ser atenuado ou falado de forma, assim, a adorar a pílula, né, então ele vai se colocando como um homem da ciência, um homem que se interessa por esse campo das mulheres, mas também, muitas vezes, com uma certa posição, talvez, defensiva, né, vai se amparando em algumas descobertas que, quando ele diz, por exemplo, que a menina seria como o menino, né, e aí depois ele vai reformular um pouco isso, essa é uma das críticas, a questão da inveja do pênis, né, que é sempre um debate muito amplo, assim. Mas eu também queria trazer algumas questões um pouco, assim, da cultura mesmo, sobre esse silenciamento das mulheres ao longo do tempo, então, assim, né, porque que a gente vê que, claro, hoje a gente pode ver aqui no nosso painel, a grande maioria mulheres, né, na psicanálise, as mulheres têm ocupado muitos espaços e sabemos que a nossa profissão cada vez mais tem sido formada por mulheres, mas, por exemplo, um livro que até estou com ele aqui, que é esse da Rosa Monteiro, que eu gosto muito, talvez alguns de vocês conheçam, chama-se A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que ela vai falar da Marie Curie, que é uma ganhadora do Prêmio Nobel, e ela vai dizer assim que, bom, é uma história que a gente pouco conhece, né, que é a única mulher que ganhou 2 vezes o Prêmio Nobel, uma com o marido e uma individualmente, e aí ela vai trazer alguns dados para a gente pensar, por exemplo, que apenas 6% dos ganhadores do prêmio são mulheres, né, até hoje, na verdade, esses dados até 2012. O que é um fato, e as que ganham ainda geralmente ganham o de literatura ou o Nobel da Paz. Então, dificilmente em campos como ciência, que no caso da Marie foi um Nobel de Química e um de Física, né? Então, isso também a torna muito destacada, porque é um pioneirismo extra, vamos dizer assim. E aí ela vai questionar algumas coisas, né? Tem um outro livro dela que se chama Nós, Mulheres, que eu gosto muito também, que ela traz algumas pequenas biografias, assim, historiazinhas, né, de mulheres tanto conhecidas como desconhecidas. Então, ela vai trazer, por exemplo, Camille Claudel, Agatha Christie, ao mesmo tempo que ela também traz pessoas que a gente provavelmente nunca ouviu falar, e ela vai falar um pouco sobre isso, assim, o que acontece que muitas vezes as mulheres, para se destacar, antigamente, elas tinham que ter algo assim de desviante, de traição, elas tinham que fugir um pouco a esse destino que lhes era traçado, né? Então elas ficavam sendo meio malditas em algum momento. E, nas palavras dela, a verdadeira igualdade social, ela acredita que vai acontecer quando as mulheres puderem ser tão tolas, ineficazes e malvadas quanto alguns homens, e que não sejam lembradas por isso, né, taxadas de, ela era assim porque ela é mulher. Que isso seja uma banalidade, assim como com relação aos homens, que o gênero não seja tão determinante, né. Ela vai trazer também nesse livro algumas coisas, assim, sobre... Ela é uma jornalista espanhola, né, então ela traz um pouco da realidade da Espanha. Ela vai falar sobre os livros didáticos. Nas citações de livros didáticos, existem em torno de 7,6% de citações de mulheres. Então, eu acho que isso também é importante para nós, sobremaneira, assim, né, de que a gente possa ler mais mulheres, de que a gente possa conhecer mais a obra e o trabalho de mais mulheres, porque essa é uma questão que a gente pode fazer hoje, no presente, isso está ao nosso alcance, né, o passado a gente não pode mudar, mas daqui para frente a gente pode fazer algumas coisas, né. E a hipótese dela, então, para esse silenciamento das mulheres tem um pouco a ver com a questão da fertilidade, né. Ela acha que nos tempos muito primitivos, assim, antes da instituição da família mesmo, como uma instituição do casamento, enfim, ela acredita que os homens temessem a fertilidade das mulheres e por isso se assustassem e de alguma forma quisessem silenciá-las, que é um pouco da linha da Silvia Federici também, que tem um livro chamado Caliban e a Bruxa, né, que ela vai falar um pouco, analisar a transição do feudalismo para o capitalismo e o impacto disso nas mulheres, sobre os seus corpos, né, sobre os discursos, e ela vai dizer também um pouco de que isso seria uma forma de controlar e manter o poder e o capital na mão de alguns, né? Daí a gente vai ampliando um pouco essa
questão, assim. Desculpa, pessoal, eu tô um pouquinho resfriada. E pulando um pouco, então, para a ideia da psicanálise lacaniana, eu queria trazer brevemente algumas questões, assim, porque Lacan vai se interessar um pouco pela mulher a partir, desde o início, na verdade, né, dos estudos da psicose, enfim, ele vai ligar um pouco a mulher e a loucura. Então, a questão da mulher e da loucura é uma questão que atravessa o ensino de Lacan, né, desde o início lá dessas pesquisas da psicose, o caso Aimee, enfim. E ele vai dizer que as mulheres enlouquecem com maior frequência que os homens por amor, né? Ele liga um pouco também com a questão da erotomania, enfim. Embora ele vá dizer que as mulheres, elas são loucas, mas não de todo loucas e nem todas loucas, né? E nesse sentido, assim, né, a gente também pode pensar que a própria questão do excesso, do exagero, da histeria, que muitas vezes fica ligado, então, às mulheres, né? A Silvia Alonso traz algumas questões, assim, sobre quais seriam as manifestações contemporâneas da histeria, né? Que, obviamente, a gente não pode pensar a histeria tal qual nos tempos de Freud, porque, bom, né, a cultura vai mudando e os sujeitos também vão mudando. Mas que, de alguma forma, mulher e loucura parecem, em muitos momentos, significantes que andam juntos. E daí a gente poderia se perguntar, assim, será que andam juntos? Porque, em razão da loucura feminina, ou em razão dos efeitos que o feminino provoca, né? Em razão do terror ao feminino, em razão do repúdio ao feminino. E, enfim, para ir encerrando, assim, eu pensei em trazer também um recorte da Marie-Hélène Bruce, que é uma lacaniana que tem um ensaio que se chama Sangue, num livro chamado Mulheres e Discursos, e que eu acho que ela traz uma questão, assim, para a gente pensar a respeito do corpo feminino. Então, ela vai falar nesse ensaio que o sangue feminino e o sangue masculino são sangues diferentes, né, na cultura, e são sangues que têm representações diferentes, no sentido de que o sangue feminino da menstruação, ele fertiliza um corpo, né, e ele vai abrir vias de que, bom, essa mulher pode vir a ser mãe ou não, né, isso não tem tanta importância, mas no sentido de que ele vai abrir vias também da sexualidade e vias que ela chama de derramamento, e que talvez seja isso, um pouco da ideia da loucura e do feminino, né, isso que também derrama quando vaza o leite materno, né, ela vai dizer assim, que toda mulher, em algum momento, já viveu a experiência do medo de transbordar, significado justamente por esse sangue que pode vazar na roupa, né, então, especialmente nas primeiras menstruações, as adolescentes têm muito esse receio, porque isso seria o símbolo da castração, por um lado, mas o símbolo da fertilidade, por outro, né? Então, ela propõe que se conceba essa ferida narcísica da castração por essa via, no sentido de que talvez isso possa ser pensado como uma caverna, e aí ela vai fazer alusão ao útero, né? Então, não como uma falta, mas também como uma potência, que eu acho que é isso que tem a ver justamente com o nosso tema hoje, né? E, bom, eu tinha dito que eu estava me encaminhando para encerrar, né? Então eu vou encerrar com uma fala da Rosa Monteiro, que eu tinha comentado antes, que ela se pergunta qual é, então, o lugar da mulher nessa sociedade em que os lugares tradicionais foram extintos. Tudo a ver com o que a gente está vivendo no momento, né? E aí ela diz assim, o homem também anda perdido, evidentemente, mas eles que explorem esse pântano. Então é isso. Muito obrigada, Juliana. Vou passar, então, agora a palavra para Maria Carolina Ascioli. Eu vou descrever, então, a formação dela. Ela é psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiense, integrante dos grupos O Feminino e Imaginário Cultural Contemporâneo e do Grupo de Transmissão e Estudos de Psicanálise. Então, agora é contigo. Boa noite a todas, todos e todas, né, que estão aqui. Eu acho que o que eu vou falar, o que eu vou trazer, conversa bastante com o que a Juliana trouxe, né, principalmente quando você começou a falar da questão de como o tema do feminino em Freud é muitas vezes debatido com tanta polarização, né, e como que a gente sustenta essa tensão importante nessa discussão. Eu vou falar um pouco, então, sobre a feminilidade na psicanálise, sobre os feminismos e esse campo, né, de interlocução, né, de tantas trocas ricas, mas também de tanta tensão,
né, e como é que a gente conversa por aí. Então, uma primeira coisa que eu queria trazer é como é que a gente sustenta também a tensão e também a complexidade desses conceitos. Não são conceitos que devem ser reduzidos, nem o feminino, nem os feminismos, vamos dizer assim, né? Então, primeiro, pensar a feminilidade na psicanálise como algo muito amplo, né? Falar em feminino e feminilidade na psicanálise, como a Juliana até já falou um tanto, é desde falar do tornar-se mulher, a sexualidade feminina, os processos de sexuação da mulher, passa por falar algo que já está na letra do próprio Freud, né? O Freud diz que feminilidade, masculinidade existem em homens e mulheres. Isso já aparece nos textos freudianos, né? Ele já desacopla o feminino da mulher, né? Mas ele associa a feminilidade com passividade, né? Com metas pulsionais passivas, né? Com querer ser amada, submeter-se ao outro, né? A feminilidade aparece nesse registro. Então, falar em feminino é tudo isso, até pensar o feminino como um outro registro que não o fálico, né? Como um registro erógeno do desamparo, que é uma proposta que o Joel Biermann se aprofunda em vários textos dele, que eu acho bem interessante para a gente conversar, né? Então, pensar a feminilidade também como um outro registro psíquico que não o fálico, né? Ligado ao erógeno e ao desamparo. Falar em feminismo, né? Por isso que é bom falar às vezes em feminismos, também é um amplo espectro, né? A história do feminismo, ela aparece muitas vezes, né, no pensamento de algumas ativistas e pensadoras do tema, como em ondas, gerações. Nem todo mundo gosta de separar assim, mas acho que às vezes ajuda a gente a entender como um movimento. Dá para a gente pensar nas precursoras do feminismo, né? Então, pensar, sei lá, na Revolução Francesa, século XVIII, Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, que são duas mulheres que só fui conhecer quando eu fui, de fato, estudar o feminismo, então não são nomes que circulam tanto na nossa cultura, e foram mulheres muito importantes, né, que escreveram textos da mulher como cidadã, né, porque estavam lá falando na Revolução Francesa de igualdade, fraternidade e liberdade para quem? Sendo que só os homens eram considerados cidadãos, então elas já estavam lá trazendo esse debate. Aqui no Brasil a gente faz referência a Nísia Floresta, no começo do século XIX. Tem gente que já diz que isso foi a primeira onda, tem gente que diz que elas eram as precursoras, né? E aí a gente vai ter mais organizado como um movimento as sufragistas, né? No final do século XIX, começo do século XX, pensar que é quando surge também a psicanálise e tal. Pensar depois na década de 60, 70, que aí tem o foco mais na liberdade sexual, na liberdade reprodutiva, na época da Simone de Beauvoir. Depois a gente pode pensar num outro movimento, assim, de ápice, na década já de 90, Judith Butler, que a gente começa a falar dos feminismos das diferenças. E algumas ativistas e pensadoras chamam agora o momento atual de uma quarta onda, né? Que é ainda falar do feminismo das diferenças, mas já com esse conceito da interseccionalidade, né? Que é como é que a gente pensa, por exemplo, que raça, classe e gênero são indissociáveis quando a gente vai falar de feminismo, por exemplo, né? Além disso tudo, né, para mostrar que já é um campo bem complexo, eu acho importante a gente reconhecer tanto essa pluralidade dos feminismos, mas também que a luta das mulheres por direitos existe muito antes da gente chamar de feminismo, né? Então, a gente pode pensar, sei lá, no Brasil, lá no século XVII, Dandara dos Palmares, por exemplo, tantas indígenas ou mulheres quilombolas que estavam lutando por direitos. No livro da Silvia Federici, por exemplo, toda a história que ela conta da caça às bruxas é muito interessante para pensar nisso. Então, acho que também falar de feminismo também é reconhecer que as mulheres lutam há muito tempo por direitos e emancipação, muito antes da gente chamar de feminismo, né? Outra coisa que eu acho importante eu conhecer é esse caráter que, quando, por exemplo, esse recorte que eu fiz, né, para contar um pouco os movimentos feministas, é um recorte completamente ocidental, né? Majoritariamente branco. E acho que essa é uma questão muito central para a gente escutar hoje também. A Lélia Gonçalves, que é uma intelectual tão importante, né, para a gente, ela na década de 70, ela já falava de, né,
interseccionalidade, mas ela já falava em interseccionalidade lá na década de 70. E ela já e que, de certa forma, negavam, né, que o racismo era uma questão central ali, né. Por que eu estou trazendo essa introdução de como é que é complexo o tema, né? Porque eu acho que tanto os discursos feministas como os estudos de gênero, eles convocam a psicanálise a se repensar e problematizar os seus conceitos e as suas posições, né? Clínico-políticas, enfim. E acho que a psicanálise é isso mesmo, né? Ela se propõe a ser trabalhada e retrabalhada constantemente como um pensamento vivo, né, e que ela esteja à altura das questões clínico-políticas do seu tempo. A psicanálise, ela também surge como um pensamento, um movimento revolucionário e libertário, né, assim, falar de sexualidade infantil, pulsão, inconsciente, né, escutar a fala das mulheres histéricas, perceber que os sintomas das histéricas denunciavam a moral sexual vigente, né, como a Juliana também contou dos casos das histerias que o Freud escutava isso, né, tudo isso ainda é revolucionário. Naquela época, imagina o quanto, né. Então, eu acho importante marcar que nesse ponto há um encontro muito importante entre psicanálise e feminismo, que são movimentos de emancipação subjetiva, né? Eu acho que aí tem um ponto de encontro interessante. Os estudos de gênero, quando eles são introduzidos na psicanálise, eu acho que eles separam definitivamente, algo que a gente vem separando desde Freud, mas que eu acho que os estudos de gênero fazem isso de uma maneira muito significativa, eles separam a sexualidade humana da determinação biológica, né? Eles colocam em questão todas as teorias essencialistas e a naturalização dos corpos, né? Porque os gêneros são construídos e modificados historicamente, em cada cultura. E os gêneros produzem subjetividade. Então, na psicanálise, a gente pensa, por exemplo, que a identidade de gênero, ela se constitui e se organiza cada cultura da identidade sexual. E o gênero, a identidade sexual como esse momento edípico, né, essa posição sexuada que o sujeito assume na travessia edípica, a identidade de gênero se dá antes disso. Então, toda designação e autodesignação, ela é atravessada pelo inconsciente dos adultos. Essa é uma contribuição muito interessante que a psicanálise traz para os estudos de gênero, né? Então, tudo bem, o gênero é uma construção sociohistórica, mas a constituição, a designação do gênero é atravessada pelas mensagens enigmáticas que estão cheias do inconsciente de todos esses adultos em volta dessa criança, nessa determinada cultura, nesse determinado tempo histórico. E aí um tema que eu acho interessante nessa questão da psicanálise do feminismo também, e do feminino, é a ideia da identidade mesmo, né? A gente fala identidade de gênero, identidade sexual. Identidade em si nem seria um conceito psicanalítico, né? Não é, em si não é. Porque a identidade vai falar de algo uno, idêntico, né? E a psicanálise fala do sujeito do inconsciente, um sujeito cindido. Então, quando a gente, né, quando a psicanálise fala de identidade, a gente não está falando de um conceito como uma construção fixa, estável, fechada. A gente fala em identificações, numa trama identificatória, num mosaico identificatório que constitui o sujeito. É muito singular, é muito no cada um, cada uma. Então, pensar em identidade em psicanálise é pensar um conceito em movimento, com abertura e com alguma instabilidade. Eu gosto muito do jeito que a Judith Butler fala da construção variável de identidade da mulher, né, para pensar no feminismo. Então, ela coloca assim, bom, mas existe uma mulher, a mulher, quem é a mulher pela qual o feminismo luta, né? Ou existem muitas formas de ser mulher, de se dizer mulher? Ou indo além, né, ouvindo toda a teoria queer e tudo que a gente vem ouvindo hoje em dia também, né, escutando pessoas não binárias, por exemplo, transexuais, transgêneros, é necessário se definir homem ou mulher, né? Ou a gente vai pensar o gênero enquanto dual, e se ele... ou a gente vai pensar que se o gênero não é por natureza binário, como Laplanche mesmo também fala, né, o gênero em si ele não é binário, né, e a gente usa ele binário na nossa cultura do jeito que a gente tem usado, mas ele não é binário por natureza, por essência, o gênero é uma construção,
Então, pensar o gênero como dual pode ser artificial, e isso é muito disruptivo, né? A gente ainda não sabe muito bem o que fazer com isso na psicanálise e no pensamento contemporâneo, né? Então, eu acho interessante pensar nesse processo contínuo de construção identitária, né? E pensar tanto para a psicanálise como para o feminismo, né? Assim, como um processo contínuo de construção identitária. Quando eu falo isso, eu acho muito importante, porque quando eu estou falando isso, eu estou pegando uma ideia que eu vejo bastante na psicanálise, vejo em autores como Tammy Ayush, que é um psicanalista que pensa isso de um jeito bem interessante, mas também na Judith Butler, nesse último livro dela, não sei se foi o último, mas aquele Corpos que Importam, eu acho que é uma questão muito interessante, que é pensar o seguinte, que toda lógica identitária, quando ela se enrijece, ela pode produzir exclusões. E acho que a gente tem que estar sempre muito atento a isso. Toda lógica identitária pode produzir exclusões. Não estou dizendo que não são extremamente necessárias e urgentes as lutas identitárias. Me parece que elas são extremamente necessárias hoje em dia. Todas as lutas identitárias, todas as ações afirmativas, porque elas são políticas de reparação. Então, eu gosto muito de colocar isso, né? Então, a gente ter uma escuta crítica às lógicas identitárias não é a mesma coisa que dizer que as lutas identitárias não são extremamente importantes e que elas precisam existir e ter efeito hoje em dia. Uma coisa que eu vim pensando, né? Não fiz assim uma fala super longa, porque eu acho que é legal a gente poder depois abrir para o debate, né? Eu vou trazer alguns eixos e depois a gente vai conversando, mas o título do evento, né? Essa coisa da potência do feminino, me faz pensar um pouco assim, que pensar a feminilidade como esse registro não fálico, né, me faz pensar que a potência do feminino é exatamente essa abertura a toda alteridade de uma forma múltipla e plural, e não de uma forma necessariamente binária e hierárquica. Como fazer isso, né? A questão é um pouco por aí que a gente vai também pensando. Nesse momento, acho que também significa questionar toda essa hegemonia eurocêntrica colonizadora, né? Eu achei interessante quando você falou da coisa do continente negro, né, do que Freud falava, da mulher, a associação da mulher com a África. Puxa, não é uma associação qualquer, ainda mais num dia de hoje, né? E também teve uma fala que eu anotei, que eu pensei em trazer, que você falou, que é isso, não dá para mudar o passado. Não dá mesmo, né? Para mudar o passado não dá. Ao mesmo tempo, tem um livro do Derrida que chama Mal de Arquivo, né? E que eu acho muito interessante a gente pensar se a gente não está num momento precisando abrir arquivos, né? De mulheres com as narrativas apagadas, como esses livros que você também citou, né, histórias que a gente não conhece, que ficam apagadas, esquecidas, dos povos originários também, né, de todas as vozes silenciadas. E se nessa abertura de arquivos, a gente também não está reescrevendo história. Então, de certa forma, a gente mexe sim no passado, né? Acho que é interessante provocar um pouco essa ideia, hein? Acho que a minha ideia era um pouco isso, assim, pensar e trazer essa ideia de que feminismo, potência do feminino, me faz pensar em como sustentar furos e quebras nas hegemonias. Me parece que a potência do feminino está aí, né, nessa possibilidade de uma escuta de fato múltipla e plural para a alteridade e para o outro. Não sei se eu fui muito breve, mas eu acho que é mais interessante trazer ideias e a gente poder conversar do que eu fazer um textão aqui de 1000 autores e citações. Eu acho que a gente ganha mais na conversa. É isso. Então, tá, muito obrigada, Maria Carolina. Então, agora temos o terceiro convidado, não menos importante, Rafael Werner. Ele é doutor em filosofia, professor e psicanalista, áreas de concentração em ética e antropologia, atividade clínica e consultório privado, é autor dos livros Antropologia e Moral e Ludwig Feuerbach, sobre liberdade e felicidade em 2014 e filosofia alemã, perspectivas antropológicas 2015. Então é contigo. Oi, gente, boa noite meninas, Juliana, Maria Carolina, Anice, obrigado aí pela apresentação. Eu também agradeço aí o convite para participar desse debate aí nessa noite, né? E destacando que a gente, mais do que nunca, isso aqui é um encontro político, né? Com toda a força. É importante a gente... Eu tinha feito umas anotações e
eu ia falar de umas figuras aqui na história, mas eu vou passar mais ou menos batido nessas figuras aqui, porque eu acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre outras coisas. Tá? Eu fiquei pensando numa coisa, acho que, pelo que a Maria Carolina trouxe, assim, acho que a Juliana também trouxe no início, sobre essa, assim, talvez, revisão de perspectivas, assim, na nossa história, tá? Eu vou começar com um exemplo, tá? Para a gente poder, assim, tornar a coisa mais, talvez, estética, assim. Eu vou chutar, assim, uns 15 anos, eu me juntei com os amigos para a gente organizar um trabalho, era uma semana sobre, que ele levou o título, assim, em antropologia, que era o pensamento ameríndio, né? E na circunstância, eles tinham feito os meus colegas disseram assim, vamos fazer um encontro prévio para a gente poder debater, ver cada um ali as trilhas que cada um vai seguir para a gente se encontrar no evento, né? E tá bem. Separei alguns materiais e fui os colegas, cada um, assim, a sua maneira, trouxe, assim, alguns autores estavam pesquisando e tal, e eu peguei os meus materiais de disciplinas, né, e uma em especial, assim, que eu já trabalho há anos, que é a antropologia filosófica, né? E na época eu separei, acho que uns 4 ou 5 autores, né? E na roda de conversa passaram para minha vez, assim, para apresentar né, trazer ali mais ou menos, fazer o recorte, assim, que eu queria dar para o encontro, e eu trouxe o primeiro autor, assim, que eu mostrei para eles, vou usar aqui a Ética Nicomaqueia do Aristóteles. Eu peguei um livro de um grego. E o segundo livro que eu peguei era um livro da antropologia do Immanuel Kant, livro de um alemão, símbolo da modernidade, do iluminismo, essas coisas, né? E depois eu peguei mais 3 autores na sequência, que eu achei que eu ia agradar o pessoal ali, que eles já conheciam dos assuntos, que pelos nomes vocês vão saber mais ou menos a origem, né? Max Scheler, Helmut Plessner e Arnold Gehlen, tudo alemão. E o pessoal começou a rir, né, na circunstância, e um deles disse assim, cara, a gente está, assim, usando uma proposta de falar sobre o movimento do colonialismo, trazer questões de decolonialidade, marcar esses espaços, assim, né, de colonização, tentando provocar um outro movimento, né? Mas tu fizeste o tema de casa, tu trouxeste bem o que a gente chama de preconceito. Daí a gente riu juntos e eu levei para casa o meu material e disse, não vou trabalhar com isso daqui, né? Vou ter que mudar. Mas desde ali eu comecei a alimentar minhas disciplinas na filosofia, pensando em 3 vertentes, gente. Pensando assim, sempre com uma ideia de renovação do pensamento, ou transformação do pensamento que precisa acontecer não só, né, como muito bem a Maria Carolina chamou atenção, assim, dentro, por exemplo, da psicanálise, como algo aberto, né, como algo que está em processo, num processo contínuo e transmutante, assim, a gente precisa pensar isso, né? E eu comecei a pensar isso dentro da filosofia, né? E eu pensei em 3 vertentes, assim, como um movimento necessário de desconstrução da filosofia, que passaria necessariamente pelo pensamento indígena, necessariamente pelos negros e necessariamente pelas mulheres. E eis que aí eu fico pensando, é necessária uma revolução dentro da filosofia e a gente precisa trazer os índios, os negros e as mulheres para dentro dos bancos escolares. Né? Esse virou meu ponto de partida. E para a proposta aqui, né, que se colocou com esse... Eu fiz um pouquinho também, acho que a partir do que a Maria Carolina trouxe, assim, é um exame do próprio título, né, da proposta, a potência do feminino, né? E, assim, a primeira ligação que a gente faz é feminino-mulher, tá? Mas eu queria tentar pensar, assim, com vocês, a figura, né, da mulher ou das mulheres, como eu anotei assim, portadoras de uma força muito ancestral que tem a ver com as origens do mundo. Eu anotei isso para mim, e aí eu pensei aqui o masculino e o feminino como um conflito de forças muito antigas que se precipitam em homens e mulheres.
Então, a gente faz uma distinção, né, de forças, e essas forças, enquanto engendram, assim, coisas orgânicas e materiais, para a gente pensar, né, homens e mulheres. Botei uma pergunta, assim, mais ou menos central, assim, enquanto eu pensava nas falas de vocês, enquanto eu matutava também aí nos últimos dias. E a pergunta é assim, ó: por que em nossa cultura as mulheres ainda são violentadas e subjugadas? Por que num tempo como o nosso, né, um movimento de violência, subjugação, de silenciamento, acontece de uma forma subcutânea, que a gente não vê, ou de uma maneira, assim, show de horrores, né? Que era mais ou menos o que aconteceu aqui, tá? Bem enquanto uma colega apresentava, né, o tema importante da ideia da potência do feminino, eis que então entra um monte de robôs e penetras nessa festa, mas, mesmo em meio à tecnologia, a gente tem a força suficiente para continuar lutando. Retomar essa atividade é fundamental. Então, eu me guiei, assim, em 3 passos, assim, para também lançar um início de conversa com algumas coisas que vocês falaram e algumas coisas que eu, assim, poderia, assim, trazer, assim, pelas minhas, assim, últimas pesquisas, assim, dentro da filosofia, tá? Eu pensei muito, baseado no que a gente, assim, experimentou, assim, há poucos minutos, essa ideia de dominação e subjugação como um movimento, gente, que parece que tenta apagar as origens, tenta provocar esquecimento e tenta despotencializar o feminino, tá? Vamos pensar também pelo seguinte: a palavra potência, ela mais ou menos, ela nos dá, ela parece que ela está relacionada como uma possibilidade de transformação. Então, algo que tem potência, que tem possibilidade de algo, né? E eu gostaria de um vir a ser, né? Uma potência é uma força que, engendrada na história, ela pode constituir uma coisa outra, uma outra coisa, tá? Eu acho que, tomando isso como base, né, a potência como uma força que se projeta para o futuro, que é desconhecido, tá? Agora, o ponto importante é que é um futuro outro, desconhecido, porque mina, desestrutura, desestabiliza as bases atuais do estado de coisas. Então, eu tomei a seguinte anotação enquanto vocês falavam, né? Aquilo que tem uma potência transformadora do nosso estado atual de coisas pode ser visto como uma ameaça e como destruição de uma cultura vigente, por exemplo, patriarcal. Então, sempre que algo em potência assim, é predominante ou dá as caras na história, parece que a gente desata conservadorismo e reacionarismo. Então, as forças conservadoras e reacionárias, elas sempre atuam tentando evitar um futuro que precisa se abrir, que precisa se constituir, tentando conservar aquilo que se tem, quando não retornar a um passado não distante, mas que tem a ver um passado que, assim, ele está assentado antes da precipitação dessas forças, desses movimentos, que a gente poderia mais ou menos alocar aqui como uma insurgência do feminino. Tá? Então, eu pensei nisso junto com essa, talvez com essa reflexão, né, sobre a ideia de uma potência do feminino, que, diga-se de passagem, né, a gente entende que quando essa força se insurge, uma contra-força também se insurge. Né? Por isso, essa contra-reação como uma tentativa de silenciamento da forma como a gente se organiza no mundo. Né? E aí pensei na nossa tarefa aqui, uma tarefa para a nossa noite de hoje, mas é uma tarefa que a gente, assim, enfrenta, né, no nosso cotidiano. Vou chamar isso com base no que a Maria Carolina trouxe, a Juliana também, né, essa coisa de revirar, assim, eu até anotei isso, né, abrir arquivos e mudar o passado. Como é importante isso, né? O nosso trabalho é um trabalho sempre arqueológico, né? Arqué, que leva aos princípios, as coisas arcaicas do passado, e tentando compreender a lógica desse funcionamento do passado. Portanto,
A nossa tarefa é um trabalho arqueológico para desenterrar o feminino como símbolo de luta em sua potencialidade incendiária. Tá? Então, é um movimento que inicia e não é no século XX, é muito mais antigo, porque daí é o último passo que eu gostaria de dar para lançar minha contribuição, mas é um movimento que continua, é um movimento revolucionário que continua. Então, a gente sempre usa assim, para movimentos revolucionários que estão em curso de movimento, estão em curso de funcionamento, a gente precisa de policiamento para silenciar. Então, sempre um contramovimento é silenciar e exercer força de polícia em cima, para impedir essa revolução de acontecer. Então, nesse movimento, a gente precisa entender a nossa tarefa, que é continuar lutando. Tá? E eu pensei, assim, pelas recomendações de leitura, né, que vocês trouxeram, que são ótimas, assim, né, eu pensei em três, eu anotei três figuras que eu acho que são importantes, pelo menos porque tem a ver com um projeto que eu venho realizando aí nesse ano, que se chama Mulheres Míticas, tá? E o projeto, na última edição que a gente fez, aí terminou na semana passada, envolvia as figuras de Afrodite, Safo de Lesbos, Diotima de Mantineia e a Luandré Salomé, tá? Então, eu pensei no seguinte, tá? Assim, para dar um start a algum debate, né? A figura, né, de Afrodite, né, enquanto aparece na mitologia, que a gente precisa reler essa mitologia, né, essa deusa do amor que envolve a sensualidade, o ardil, a sedução, a vingança, ela é assassina também daqueles que não aceitam, que não obedecem aos seus mandamentos, né? A Afrodite aparece como uma figura mítica, enquanto restaura Eros, a força do amor. Ela briga, ela se vinga sempre que a união não acontece. Tá? Então, vamos dizer assim, o amor exige esforço, exige luta. Tá? Então, eu queria pegar essa figura, que é a figura, assim, dessa deidade, queria pensar com vocês a famosa Safo de Lesbos, né, não tão famosa, mas acho que ela precisa desse tempo, ela precisa reingressar no nosso tempo, na nossa língua, tá? Mas a Safo de Lesbos, que tem inclusive uma discussão se teria sido uma figura histórica, porque a gente não tem fragmento, né, sobre isso, ou se teria sido simplesmente uma poeta que apareceu como nome, né, no passado, assim, né, na antiguidade. Mas a Safo, né, que sobrevive na história enquanto ela invoca a Afrodite, tá? Então, eu queria pensar com vocês assim, a Afrodite é defensora do poder de ligação, Eros, e ela faz tudo o que precisa para, assim, ligar os seres humanos entre si e entre as divindades, né, os humanos e as divindades, e entre as divindades e entre os humanos. É uma força de ligação. Afrodite é a tutora de Eros, tá? A tutora de Eros, lembrem disso. Na Safo de Lesbos, ela invoca a deidade num tempo de decadência. Olha só, a época da Safo é uma época patriarcal, as mulheres mal saíam de casa. E a Safo era compositora e poeta, né, e sobrevive na história como uma espécie de contramovimento, de grito, de denúncia, também de uma história estabelecida pelo patriarcado. E a terceira figura que eu pensei aqui para o nosso encontro é a Diotima de Mantineia. Olha só, assim, os adoradores das obras psicanalíticas fazem as referências, normalmente, ao famoso simpósio, ou banquete, né, do Platão, né? Eu, por exemplo, quando peguei o seminário 8, né, junto que apresentou o Lacan aí, seminário 8 da transferência, nossa, eu devorei, assim, o Lacan, eu achei muito legal, porque, né, ele nos joga para uma posição que é a do final da relação entre o Sócrates e o Alcebiades, e vai passo a passo, mas eu queria pensar para além do que acontece no final do banquete,
assim, essa citação preambular que se dá no discurso do Sócrates, tá? Lembremos do seguinte, tá? A Diotima, ela é uma mulher e ela restaura o Eros junto com o Logos. Se na história da humanidade essa formação clássica de um preconceito, né, um esvaziamento da ideia do corpo e da sensualidade, que precisam dar lugar para a ideia de ciência, de racionalidade e tal. Se a gente tem essa narrativa, é importante voltar para esse texto, revirar esse arquivo e ver se a história não teria sido contada um pouquinho diferente. Porque olha só o que o Sócrates faz no banquete. Depois que todos os pupilos eles vão fazendo cada um a seu modo, um panegírico sobre o elogio do amor, né? Chega a vez do Sócrates, o mais famoso, representação no Ocidente da racionalidade, tá? Chega o Sócrates para falar. Aí o que ele faz? Olha, para falar do amor, eu não vou falar em primeira pessoa. Vou citar o aprendizado que eu tive com uma mulher muito antiga chamada Diotima de Mantineia. E aí, olha só, num cenário que o simpósio era feito só por homens, inclusive a Olétrida, que é a flautista, ela é expulsa, as únicas mulheres são expulsas do lugar para os homens falarem, né, desde a razão sobre Eros. O que o Sócrates faz? Ele diz, cara, vou lembrar de um discurso que eu aprendi com uma mulher, a Diotima. E aí o que ela faz? Ela insere, né, através de um mito, né, que é sobre a origem, né, do amor, a partir do mito, numa época em que já se estabeleceu o Logos. E aí, então, a gente tem duas coisas bem importantes que aparecem aqui. O mito inserido no Logos, o mito na razão, ou os mistérios que a gente tem dentro de nós mesmos, né, para a razão tentar dar conta e não consegue, e as mulheres que, pela Diotima de Mantineia, atravessam essa assim, estrutura, essa cultura patriarcal, e elas, de certa maneira, penetram no discurso. E aí, uma parte bonita é que o Sócrates diz assim, aprendi tudo sobre o amor, sobre os mistérios do amor, fui iniciado nos mistérios do amor com uma mulher, né? E essa mesma mulher, inclusive, me ensinou a técnica do diálogo, né? A gente usa a expressão amaiêutica, né? Uma técnica do diálogo, assim, se a gente pega os diálogos platônicos, normalmente o Sócrates, ele assume um lugar central, né? Ele que faz as perguntas, ele que vai desenvolvendo a argumentação, e os pupilos vão tentando ali dar alguma resposta. Só que quando ele passa o discurso sobre a Diotima, ele explica também o que ele aprendeu com a Diotima na técnica da maiêutica, da parteira. Portanto, o Sócrates não criou uma estrutura dialógica ou dialética ou a maiêutica. Ele aprendeu a maiêutica, não só aprendeu a maiêutica, que a gente diz que foi ele que inventou, mas ele não inventou. Isso é uma técnica de parteiras, portanto, a Diotima o ensinou, e fez muito mais do que isso, iniciou nos mistérios sobre o amor. Então, talvez pensar essa figura, né, junto com essas outras duas, a Afrodite, a Safo, né, e aqui a Diotima, como figuras que transpõem, né, para assim, talvez uma outra narrativa para a forma como a gente constituiu a nossa história, trazendo aqui a dimensão do corpo, a da sensualidade e, sobretudo, ligando Eros com Logos, né, o amor com a razão ou a sensualidade com a racionalidade, colocando numa espécie de experiência de alegria e dança pelas coisas terrenas. Tá? Eu queria trazer esses elementos para a gente pensar isso que eu tenho chamado de poder incendiário do feminino, né, e a necessidade de silenciar algo que está em curso de desenvolvimento, tá? Pela ameaça, pelo perigo que isso representa para a gente assim, lidar com a nossa história atual, enquanto a gente precisa se reinventar. E a gente tem medo enquanto isso acontece, né? Enquanto isso parece que se anuncia. Né? Eu pensei mais ou menos nessas coisas aí para a gente tocar algum debate, né? Muito obrigada, Rafael. Vamos, então, iniciar o momento, então, dos comentários, dos questionamentos. Vamos ver aqui, vou abrir o chat aqui agora do YouTube para ver.
Vamos ver aqui. Pessoal dando boa noite, dando bem-vindos. Por enquanto não vem nenhuma pergunta. Não sei se vocês gostariam de complementar uma fala um do outro, enquanto o pessoal ainda não escreveu. A gente estava nos bastidores conversando, né, o quanto a Juliana falava do silenciamento, né, e não foi à toa justo nesse tema da gente ter esta invasão, né, mas não conseguiram, não nos silenciaram. E como o Rafa falou, voltamos, estamos aqui, né. Eu acho que talvez até esse silêncio inicial aí no chat também é um pouco desse impacto que a gente ainda está elaborando, né? Acho que quando vivemos uma situação assim traumática, inesperada, é um excesso, então a gente está, de alguma forma, tentando enlaçar isso, né? E acho que as falas depois da Maria Carolina e do Rafael, com aquilo que eu estava trazendo, parece que realmente se complementaram muito, assim, e trazem essa questão de sim poder revisitar os arquivos de maneira que a gente não coloque no esquecimento, não naturalize algumas coisas e possa unir forças para seguir pensando, né? Porque eu acho que é isso que se coloca em risco quando dessas polarizações, justamente em algum momento eu falei ali no começo, né? Vamos defender Freud, vamos atacar Freud, vamos dizer que Freud era machista ou não era, ou que a psicanálise não conversa com o feminismo. Eu acho que a Maria Carolina traz justamente o oposto, né, do quanto, e nesse momento dessa chamada quarta onda que muitos defendem, que tem muito a ver, inclusive, também com a internet, né, que é um momento desse feminismo que também se passa pelas mídias, que também está mais acessível a mais pessoas, e que justamente pelas redes a gente recebe os ataques. Então, essa possibilidade de ligação e de desligamento, né? Isso eu posso fazer também um comentário, uma passagem que a Maria Carolina tinha falado da necessidade de abertura à alteridade, né? Sabe que quando tu falaste isso, talvez esteja entre os problemas que a gente precisa se haver, assim, né, no nosso tempo, e que não são, assim, tão recentes, que eu acho que é uma crise em relação à alteridade, né? Eu quando tu falaste sobre essa importância de ter uma abertura à alteridade, eu coloquei, sim, e luta por reconhecimento. Acho que esse espaço de fortalecimento, de construção de um mundo outro, envolve uma dimensão de luta, de combate. Teve uma circunstância que eu participei de um evento, que era um evento para lidar, assim, com o problema do fascismo, né? E acho que vem bem a calhar para a gente pensar isso hoje. E na circunstância, eu acho que o debate estava mais ou menos em torno ali do que estava sendo divulgado pelo livro da Márcia Tiburi, né? Que era Como Conversar com um Fascista. Eu tinha encontrado, pouco tempo antes, numa passagem lá no final da Dialética do Esclarecimento, do Adorno e do Horkheimer, tem uns adendos, em Notas e Adendos, acho que está com esse nome, uma passagem sobre a dificuldade de estabelecer um diálogo com um fascista, né? E na nota do Adorno, assim, ele diz... às vezes, pelo menos eu deixo entender isso, né, que não existe conversa com o fascista, a gente precisa lutar com o fascista para tirá-lo dos espaços, né, porque não são espaços de troca, espaços de diálogo, né, são espaços só nos quais, né, quando o fascista ocupa, é só para silenciar, é só para destruir, e a gente precisa entender esse movimento que está relacionado com a abertura, como um espaço de luta contínua, em que a gente defende a coisa pública, os espaços de troca, assim, das relações sociais. Cuidar da res pública exige empenho, esforço, exige uma espécie de peito aberto para continuar lutando. Assim,
É exatamente o que a gente viveu hoje, né? Porque esse ataque ao espaço público, né? Um ataque bastante fascista ao espaço público que a gente viveu hoje, né? Com várias, né? O Bolsonaro armado, né? Várias falas agressivas em relação à sexualidade da mulher, assim, a gente teve exatamente essa experiência de um não diálogo, né? Eu acho muito delicado hoje em dia que as pessoas falam, como se polarização necessariamente fosse ruim, porque a gente já pensa nesse polo fascista, né, que não é um polo, né, é um não polo, é um não lugar, né, porque a polarização no sentido de trocas de ideias, de diferentes ideias, no sentido de alteridades e de pluralidade, é muito interessante, na verdade, no campo político, em qualquer campo, né, o problema é quando não há um outro lugar que reconheça o outro enquanto outro, né, esse não reconhecimento do outro. Então, aí no comentário também que a Juliana fez agora, nessa coisa das redes sociais do feminismo, sem dúvida, elas foram essenciais para o feminismo, e as redes sociais é muito interessante, né? Acho que elas mostram muito também algo dessa tensão que a gente vive hoje, que é se, por um lado, as redes sociais democratizaram esse espaço público da fala, né? Porque qualquer um pode falar tudo o que pensa, não é só mais, os acadêmicos, você faz um vídeo, você posta e se alguém vai interlocutar, né, e isso, por um lado, é maravilhoso, porque trouxe uma democratização de ideias muito importante, e de acesso, também é campo, né, as redes sociais também são muito fortes para, por exemplo, instauração dos governos autoritários, né. Ela também é muito forte para os fanatismos, vídeos, robôs invadindo e fazendo o que eles fizeram, né, então, assim, é um campo, então é ruim, então é bom, não é uma questão de maniqueísmo, a questão e isso que as redes sociais mostram, é o que está acontecendo em tudo, né, do que a gente está vendo agora. E aí uma coisa, juntando também com a fala de vocês dois, que eu acho que as três falas conversaram super bem, que legal, é essa questão do patriarcado, né, que assim, a gente precisa reconhecer como o pensamento, né, hegemônico que a gente tem, né, nas humanas, mas em geral, assim, então na filosofia, mas também a psicanálise foi escrita numa cartografia patriarcal, né. E aí é muito delicado, porque a gente tem que tomar um cuidado de sustentar uma leitura crítica, de retornar a Freud, retornar, né, a Lacan, todos os autores, e imagino que na filosofia também, quando você fala isso, né, como é que a gente não tem mais como só ler esses autores, esses homens brancos eurocêntricos, sem ler as mulheres, os indígenas, os negros, as negras, enfim, né, sem a gente ler todo um monte de arquivo que existe e sempre existiu e que foi silenciado. Então, como é que a filosofia vai se abrir para isso? Como é que a psicanálise vai se abrir para isso também, né? Então, né, tem Fanon, tem Grada Quilomba, tem a Cléria, tem um monte de gente, mas assim, a gente lê pouco, é muito pouco ainda, né? Então, acho que essa abertura ela é muito essencial, mas reconhecer que a psicanálise também nasce numa cartografia patriarcal é muito complicado, porque às vezes entra num debate, que é o que a Juliana apontou, que então a gente tem o quê? Que descartar esses conceitos, a gente vai desconstruir. Inveja do pênis é um conceito que faz sentido falar ainda hoje, é por aí, né? Mesmo quando a gente fala em função materna e função paterna, que a gente sabe que são funções simbólicas, mas a gente apoia essas funções, a gente baseia essas funções em figuras imaginárias de uma família heteronormativa, né? Supondo que é necessário um pai e uma mãe para que se crie uma criança, né? Então, quase todos os conceitos, pelo menos em torno do eixo do Édipo, mas não só. Então, assim, quando a gente faz uma teoria que a letra é patriarcal, os conceitos são escritos dessa forma. E eu não acho que a gente tem que descartar conceitos, porque a gente sabe a potência revolucionária da psicanálise e a gente sabe a potência revolucionária do feminino, como você falou, Rafael, mas também da polissemia da palavra, né? A psicanálise trabalha muito com isso, né? Assim, a gente pega um significante, uma palavra, deixa ele se desdobrar e se transformar e se inventar, né? Então, apostar também nessa riqueza da polissemia das palavras, né? Elas não necessariamente são descartadas, mas a gente precisa que elas se expandam, pelo menos de alguma forma, né? Fiquei pensando por aí. Temos aqui mais alguns comentários. A Lana comentou, muitíssimo obrigado pela fala de vocês. Juliana, Maria, Carolina e Rafael. Anícia, obrigado pela mediação, resistimos. A Raquel Garcia diz, muito obrigado pelos investimentos libidinais de todos, para trazer todas essas ricas contribuições de vocês, Juliana, Maria Carolina e Rafael, acompanhadas por Anícia.
E a Gabriela Sebem fez uma questão aqui. Sobre o feminino e os papéis de gênero na sociedade, queria escutar vocês sobre as exigências de que as mulheres sejam perfeitas e multitarefas, como se pudessem dar conta de tudo. Vemos isso na clínica através de queixas de sobrecarga. É um enorme sofrimento por não darem conta de tudo, dos filhos, do lar e do trabalho, em duplas e triplas jornadas. Não sei quem gostaria de comentar. Posso falar alguma coisinha sobre isso? Assim, é um tema que eu tenho pensado bastante a respeito das questões da maternidade, né? Bom, a gente teve aí, em algum momento, esse livro, A Analista Grávida, que a Gabriela também participa, e que justamente a ideia do livro era poder trazer essa questão da maternidade da analista, desde o viés da analista, né? Porque a gente estuda muitas vezes a subjetivação, os primeiros contatos aí de mãe e bebê, essas primeiras trocas e como é que isso vai fundando identificações e modelos, mas quando é a nossa vez, a gente, em alguns momentos, cai fora um pouco disso, né? E acho que a pandemia veio com muita força para nos mostrar isso, assim, dessa sobrecarga que a gente já sabia, que as mulheres estão, à medida que vão ocupando espaços, na verdade, estão acumulando tarefas, né? E vão, em vez de ocupar uns espaços e abrir mão de outros, parece que ainda estamos numa fase de acúmulo. Tem algumas estudiosas que têm falado sobre isso também nessa quarta onda do feminismo, né, a respeito de um feminismo materno, um feminismo que inclua novamente essas questões, assim, que parecem banais às vezes, né, de divisões de tarefas em casa, divisões de cuidado com os filhos, e que em algum momento lá na década de 60, isso pareceu que deveria não ser contemplado tanto pelo movimento feminista, porque era quase um momento assim de renegar um pouco a maternidade também, né, para poder descolar do biológico, justamente, como a Maria Carolina falava, assim, né, de que a mulher pudesse não ter essa função reprodutiva somente, não ter esse valor por aí para lutar pela liberdade sexual. E acho que hoje, nos dias atuais, a gente vive um momento em que essas questões precisam ser retomadas, para que possa ser de fato um pouco mais igualitário e que a gente não tenha mais que pensar que homem ajuda em casa, porque isso é muito descabido, né? A gente tem que poder ter algo que fique mais saudável. Concordo com você, Juliana, acho que é isso, e acho que essa pergunta é muito interessante porque eu acho que tem um imperativo contemporâneo, neoliberal, que atinge todos nós, né, e nesse sentido, homens e mulheres e outros gêneros, enfim, né, acho que atinge o ser humano no neoliberalismo, essa coisa desse imperativo do faça, goze, aproveite, é agora, você tem que produzir o tempo inteiro, mesmo no seu tempo livre, você tem que estar produzindo alguma coisa, né, então, acho que tem algo do imperativo contemporâneo que atravessa a todos, mas eu acho que a mulher especificamente tem, sim, ainda uma exigência cultural, que é tipo, claro que ótimo que você quer ser uma ótima profissional, mas se você escolheu ser mãe profissional, bom, se vira aí nos 30, porque a escolha foi sua, então, essa exigência de dar conta de um monte de coisa, a sensação de estar insuficiente em todos os lugares, né, ainda é uma questão, né, as mulheres que escolhem não ser mãe, já muito mais já avançou demais essa questão, já a gente consegue escutar e falar sobre isso sem tanto preconceito, mas o preconceito existe, né, sempre tem alguém da família que, nossa, por que você não teve filho, enfim, né, essa questão ainda é muito complicada para as mulheres, ou, enfim. Então, a gente às vezes pega, mulheres que estão ou completamente culpadas nessa questão da maternidade do trabalho, ou que decidem também tentar uma saída bastante de uma super independência, de não criar laços de dependência para não se haver com isso, e também sofrem, né? Acho que a gente vê bastante na clínica todo esse cenário, então acho que é uma questão super importante, e talvez também desconstruir que a ética do cuidado é algo feminino, né, ou só da mulher, né, também, porque o feminino não é da mulher, mas a ética do cuidado, é o outro, né, tem a ver de novo com a coisa da alteridade, com a ética das relações, né, quais são as redes de afeto que a gente constrói na vida, para além do núcleo familiar, né, acho que dá para a gente também ampliar essa ideia da ética do cuidado, que a pandemia colocou isso bastante em xeque, né. Eu faria um comentário sobre essa coisa que se instala aí como imperativo, assim, né,
multitarefa, né? É um problema humano, assim, acho que a gente pensa assim, do século XX para o século XXI, uma maneira de tentar descrever quando essa fronteira, com a pandemia, ela fica, assim, jogada na nossa cara, né? Não tem o espaço do trabalho e o espaço de casa, tem uma fusão dos dois, e a sobrecarga vem não só pela imposição dos outros sobre a gente, mas por uma autoimposição, né? De buscar sempre performance, alta produtividade. Então, isso como um problema humano, e no caso das mulheres eu associei com acho que isso fica, assim, piorado pelo lugar de subjugação, assim, que ainda se insiste em colocar. E eu me lembrei de um texto do Karl Marx, que ele escreve com base num obituário, né, que um outro autor chamado Jacques Pouchet, ele, assim, como escrivão de polícia, ele ficava relatando na França, isso em Paris, né, bem ali da época do jovem Marx, ali nos anos de 45, 46, se eu não me engano. Ele estava, o Jacques Pouchet, ele fazia uns relatos, assim, dos casos de suicídio que estavam acontecendo ali em Paris daquela época, e o Marx entra em contato com essa escrita e resolve escrever um outro texto sobre ele, tanto que a gente nem sabe o que é do Jacques Pouchet e o que é do Marx, chama-se Sobre o Suicídio, né? E tem aí pela ótima editora Boitempo, né, editorial, tem um texto curtinho que eu acho que vale muito a pena, porque é a primeira vez que eu acho que, talvez a única, que aparece na obra do Marx, que ele trata das questões, assim, intrafamiliares, né, da vida privada, como uma expressão da crítica social, que ele transforma como crítico, assim, do capitalismo, né? E aí ele diz assim, o mundo vai continuar muito apodrecido, vai mais ou menos nesses termos, enquanto o homem tratar da mulher tal qual o avarento trata do seu cofre, como uma propriedade privada. Então, isso, assim, a nossa história, ela ainda vai ser muito mal contada, né? Vai gerar muita destruição, muita miséria, muita tristeza, enquanto as mulheres ocuparem esse posto de subjugadas, né? Então ele está fazendo no fundo, ele está riscando o fósforo nesse palheiro, assim, né? Tipo, chutem o balde, queimem as casas e revolucionem. É só uma coisa que eu associei do que você falou, que é essa coisa da mulher como propriedade privada, né, e é toda a coisa do capitalismo que vem desde sempre, só potencializou isso de certa forma, mas também lembrei da coisa lá do continente negro, né, que a Juliana bem lembrou, dessa associação que o Freud faz, que é essa coisa do enigma da mulher. Enigma para quem? Né? Enigma, o que quer dizer chamar a mulher de enigma, deixar esse lugar tão enigmático, né, como uma forma também, uma ideia bastante colonizadora. O Freud chega a usar esse termo, né, como se também o inconsciente pudesse ser uma terra desconhecida a ser colonizada, ainda que ele fazia isso de uma maneira bastante revolucionária, como a gente está tendo cuidado de dizer, não para defender ou desdefender, não é a questão, né, mas a questão é não reduzir o pensamento complexo numa coisa simples, né. Mas ele chega a usar esse termo, né, o conquistador, né, o explorador, né, então essa mentalidade europeia colonizadora, né, da terra desconhecida, do corpo desconhecido, do enigma, do feminino, então manter a mulher como um enigma, como uma terra a ser desbravada, também é uma ideia bastante colonizadora, né, então o que significa a gente ser atravessado na filosofia, na psicanálise, por esses pensamentos decoloniais, né, acho que a gente não tem ainda bem respostas, mas eu acho que a gente tem um monte de potência, né. Falando em potência, a gente tem bastante potência no sentido de movimento, de devires, né? Sabe que se me permite, eu fiz uma associação com um livro, não sei se vocês chegaram a ter contato, chama-se, do Byung-Chul Han, é um sul-coreano, chamado Sociedade do Cansaço, não, é um outro livro dele, chama Agonia do Eros. Ele começa no primeiro capítulo, intitulado Melancolia, ele tem uma frase que ele usa bem nas primeiras páginas, que ele diz assim, fazer da atopia do outro a nossa utopia.
E aí ele usa a expressão atopia, faz a referência de novo ao simpósio, ao Sócrates, quando o Alcibíades, né, entra no ambiente e tenta descrever o que ele sente pelo Sócrates. E ele diz, por mais que eu tente, eu não consigo dizer o que eu sinto. E aí o Lacan desenvolve a ideia da atopia ali, né, que é a incapacidade da gente colonizar com a nossa linguagem, com a nossa estrutura linguística, a vida de outrem. Então, ele diz, quando eu tento, mas eu não consigo, eu reconheço algo que insiste em ficar alheio à minha linguagem, essa é a experiência da atopia. E aí o Byung-Chul Han, ele diz, é necessário fazer um contraponto com a heterotopia, porque a heterotopia é essa zona desconhecida que ela é colonizada, ela é definida. Então, esse ambiente, quando colonizado, ele gera a heterotopia, que é a definição do lugar do outro. E aí o Han, ele diz, precisamos fazer da atopia do outro a nossa utopia. Então, é buscar o restabelecimento dessa experiência atópica em meio a um tempo em que insiste na heterotopia. Ju, eu acho que tu ia falar alguma coisa, não sei. Eu ia falar algo assim que, a partir da ideia do continente negro ser uma narrativa, talvez, do século passado, e o quanto a narrativa desse século a gente possa pensar um pouco, até tu falou da Sociedade do Cansaço, depois tu disse que não era esse livro que tu ia citar, mas acho que conversam com essa ideia bem midiática, assim, seja a sua melhor versão, né, trabalhe enquanto eles dormem, que eu acho que tem a ver com isso, esses ideais contemporâneos de uma hiperprodutividade, de que dá para dar conta de tudo, que é só acomodar, esticar um pouquinho a corda, e que aí sim, padecem homens e mulheres disso, porque é algo que é absolutamente potencializado no milhão, né, e não tem como, então vai acontecer um sofrimento, mas eu penso que as mulheres, talvez muito mais, porque é como se ainda tivessem algo a provar, mais do que os homens, né? Então, ainda tem que provar que pode ocupar esses lugares, ainda tem uma dúvida sobre a capacidade, a competência, então, muito provavelmente, fique mais difícil ainda. E eu acho que a pergunta da Gabriela também, se não me engano, ela falou alguma coisa sobre a clínica, né? Eu pensaria que talvez a vantagem da gente hoje é poder escutar isso não como se fosse uma queixa histérica da eterna insatisfação, mas poder pensar isso também como algo que encontra realmente um eco na realidade, né? Sim. Vou comentar outras coisas aqui. A Raquel Garcia, só para seguir o que ela estava trazendo, e nos ajudando a transformar o terrível que nos acomete em um encontro de trocas, potência de vida. E aí, enquanto vocês falavam, ela seguiu colocando sobre a potência do feminino, estrangeiria, estranho, realismo do inconsciente, quantas intersecções. E a Gabriela Sebem perguntou, né, a serviço de que estão esses ideais sobre as mulheres contemporâneas? Né, a Juliana deu uma respondida também, né, agora um pouco, mas se quiserem complementar alguma outra coisa. Tem aqui também um outro comentário da Lilian Borges. Debate de muita riqueza esse que vocês nos proporcionaram. Muito obrigada por todo o investimento. Ô Ju, eu me lembrei de uma coisa aí que a partir estava falando, tá? Eu estava tentando cavar aqui porque eu associei e fiquei cego aqui, não enxerguei mais nada do que eu até vou lembrar. Mas eu peguei uma frase de esses dias alguém tinha postado no Instagram, uma colega minha que trabalha com as questões de feminismo, assim, e ela botou um post que dizia assim, destruir com o patriarcado não é destruir com os homens, mas com a estrutura de poder que insiste em subjugar a mulher aos homens. E perfeito, e aí a gente pode pensar por que precisamos ainda tanto dessas estruturas de poder tão verticais, né, porque isso implica em mexer uma série de coisas, daí a gente pode falar de uma economia mais colaborativa, a gente pode falar de uma forma de trabalhar também mais inclusiva, mas manter, daí sim a pergunta da Gabriela, né, está a serviço de quem, do quê, quem se favorece com isso?
Uhum. E é um fato que todos os momentos feministas, assim, né, que é um só, mas vai tendo esses movimentos, denunciam, né, sempre que tem, por exemplo, uma crise econômica, né, a Simone de Beauvoir falava isso também, né, se não me engano, toda vez que tem uma crise econômica, as mulheres vão ser as primeiras a saírem do mercado, a serem atacadas, né? Então, a impossibilidade, fazer que seja impossível para uma mulher trabalhar é uma maneira bastante cruel de garantir um mercado que fique, e o poder, e o mercado, e o dinheiro vai continuar na mão de homens brancos, né? É bom deixar essa questão que eu acho que não tem mais como a gente, né? Que eu acho que é uma crítica que eu falei antes, né? Como é o feminismo não pode seguir falando, por exemplo, essa coisa de as mulheres não podiam começar a trabalhar fora de casa. Bom, as mulheres negras da periferia trabalhavam fora de casa desde sempre, tinham que às vezes largar os filhos delas muito novos em outra situação para poder vir cuidar dos filhos das mulheres brancas que queriam sair de casa para trabalhar, né? Então a gente tem essa questão da interseccionalidade, eu acho que ela não tem como escapar mais do nosso pensamento, né? Ainda bem, né? Acho que já não era para ter escapado antes, mas agora isso ficou ainda mais evidente, né? Sim, ou como a própria questão da pandemia, né, que nos mostrou muito, assim, quem foram as pessoas que puderam parar os seus trabalhos sem prejuízos financeiros ou trabalhar online, como nós, né, super, hiper privilegiados, alguns de nós ainda estão só atendendo online, a gente está aqui fazendo essa rodada hoje online, podendo falar com a Maria Carolina de longe e obviamente isso tem benefícios, mas enfim, teve aquelas pessoas que nunca pararam, né, e no livro do feminismo decolonial da Françoise Vergé, ela fala um pouco disso, assim, né, quem são as mulheres que abrem, as pessoas que abrem a França, né, que abrem Paris, que abrem a rodoviária, os metrôs, que limpam a cidade, são mulheres pretas, em geral, né, que vão trabalhar, cuidar das crianças, das mulheres brancas, que mesmo na pandemia isso ficou muito visível, assim, nunca pararam. Uhum. Temos aqui também um outro comentário da Gabriela em relação ao que vocês estavam dizendo, que a Silvia Alonso, citada pela Juliana, fala que esses ideais fortemente construídos estão a serviço de recalcar as vulnerabilidades humanas. Então, pessoal, eu acho que a gente já pode finalizar, né? Já estamos quase no nosso horário. Até que diante do que nos aconteceu do traumático, tivemos até algumas perguntas, né? Eu gostaria de agradecer aos convidados, a fala de vocês foi muito enriquecedora. Agradecer a todos que estiveram aqui conosco até agora, estão aqui. E desejar, então, um bom final de noite e esperar que possamos nos encontrar, então, no próximo evento aqui da instituição, que logo vão divulgar, né, através das redes sociais, para a gente poder ver o que vai ter, o que vai rolar na próxima. Tá certo? Não sei se vocês querem finalizar. Opa, entrou aqui. Se me permitem, eu gostaria só de citar um fragmento da Safra, de lá de 600 a.C., tá? Diz ela, assim, ela era diz que ela trabalhou essa figura histórica também como educadora de meninas, assim, iniciando as meninas na sensualidade, né? E aí só um fragmento para a gente poder pensar, assim, que atravessa mais de 2.600 anos e que nos chega aos ouvidos agora. Sei que alguém no futuro lembrará de nós. Termino com esse fragmento. Cá estamos. É isso aí, belíssimo. Então tá. Eu agradeço também o convite, a conversa, que foi ótima, conhecer vocês. Foi um prazer. Raquel, tá sem som, Raquel. O pessoal das terças entrou aqui rapidinho para a gente poder agradecer. Agradecer muito, né? Eu estou reforçando aí o agradecimento, Anice, e é importante, né? A potência de vida aqui, dando conta, né, disso que é da ordem da pulsão de morte. Então, muito, muito obrigada.
a vocês, Juliana, Maria Carolina, Rafael, Anice. Obrigada. Então tá, pessoal. Até mais. Boa noite. Tchau. Boa noite, gente. Tchau.